Olá, mentes criativas! Eu sou Márcia da Creative Land, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês como se faz esse porta-talher com 4 divisórias, todo feito em fio de malha. Você vai precisar de 1 kg de fio de malha, não chega a usar todo, uma agulha de crochê, tesoura e cola ou linha e agulha para arremate da sua preferência. Então vamos ao tutorial? Para esse porta-talher eu estou usando agulha 8 e um fio de malha de médio para fino. Bom, para começar a gente vai fazer o porta-talher todo no vai e vem. E eu começo ele com 22 correntinhas, mais uma para a virada do trabalho. Bom, feita aqui as 22 correntinhas e mais uma, né, 23 no total. Ó, tô fazendo mais uma, a gente vai voltar pegando na alcinha do ponto, em ponto baixo. E essa base, ela vai ser no vai e vem dessa maneira, toda em ponto baixo. Vou fazer aqui essa primeira carreira e mostrar pra vocês como é que a gente vai trabalhar sempre na subida, tá? Ó, fiz aqui a primeira carreira, correntinha, ponto baixo. E agora a gente vai virar o trabalho para a mão oposta que a gente segura a agulha. O fio fica lá por trás e aí a gente vai entrar nesse primeiro pontinho aqui já fazendo um ponto baixo. Eu não faço correntinha, tá? A gente vai trabalhar assim que fica mais fácil de visualizar para quando a gente fizer o contorno. Então a gente vai voltar em ponto baixo e vamos seguir essa sequência até finalizar a base. Ó, vou finalizar aqui mais essa carreira e mostrar para vocês mais uma vez a subida dela, ó. Fiz a terceira carreira, viro o trabalho para o lado oposto da mão que segura a agulha e vou introduzir a agulha no primeiro pontinho de base para voltar toda em ponto baixo. Eu vou fazer esse processo durante 14 carreiras, então eu tenho a correntinha mais 14 carreiras de ida e volta. Bom, chegamos aqui, ó, fiz as 14 carreiras mais a 15ª, que é a correntinha, e agora a gente vai fazer o contorno dessa base inteira. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz as quinas, para poder deixar ela quadradinha e não ficar diferente na subida, quando subir o cesto. Aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha e volto no primeiro pontinho de base e faço um ponto. Quando eu fechar o trabalho, eu vou fazer o último ponto baixo nessa mesma base, tá? E vou contornar ela toda em ponto baixo. Quando chegar lá na outra quina, eu mostro para vocês como que a gente faz nas quinas de um trabalho quadrado ou retangular, para manter a quina quadradinha. Vou acelerar aqui, quando chegar na quina eu mostro para vocês como que a gente faz em todas as quinas de um trabalho retangular ou quadrado, no vai e vem. Vou acertar aqui, ficou mais grosso o fio. Só um pedacinho, vou cortar para poder igualar. O fio residual tem essa característica, por vezes a gente encontra partes mais grossas, mais finas, aí a gente saber lidar com essa diversidade. A emenda tá bem justinha, não vai ter problema, eu escondo ela, vou continuar o trabalho. E cheguei aqui na quina, ó. Nessa quina, nesse último pontinho aqui de base, a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo na mesma quina, no mesmo ponto de base. Olha como ele já faz o L da viradinha. E a partir de agora, a gente vai trabalhar sempre, ó. Eu chamo isso aqui de vala e de lombada. Então, a gente vai trabalhar sempre na vala da lateral e na lombada da lateral. Daí, a gente não tem erro, aí a gente tá pegando em cada carreira feita.
Então, é vala lombada até a outra quina. Quando a gente chegar lá na outra quina, eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter 2 valinhas, porque a gente tem a correntinha que dá uma diferença, mas mais pra frente eu mostro. Enquanto isso, a gente vai trabalhando, ó, lombadinha, introduz a agulha agora na vala, introduz a agulha na lombada e assim por diante, tá vendo? Daí não tem erro, cada lombadinha e cada vala é uma carreira de ponto feito no vai e vem. Tô finalizando aqui. Mais uma lombadinha. A última vala que eu vou fazer agora. E partir para a próxima quina, que é onde a gente começou o trabalho lá no nozinho das correntinhas, tá vendo? O primeiro pontinho feito, a primeira correntinha feita. Vou fazer um ponto baixo, já vou virar aqui o meu trabalho, uma correntinha e mais um ponto baixo na mesma base, na mesma primeira correntinha feita nesse trabalho. E vou seguir agora fazendo ponto baixo em cada correntinha. Aí não tem erro, é seguido mesmo em cada correntinha feita lá no início. A gente agora vai cobrir as 2 outras alcinhas que sobraram, né, das correntinhas feitas. Já vou escondendo aqui o meu nozinho inicial, a sobrinha do fio. Já escondi o suficiente, vou deixar pra lá. E olha como ela fica bem retinha, tá vendo? Ela não curva, não fica embabadado e assim a gente consegue subir uma parede de cesto bem tranquila. Tô chegando aqui no último pontinho, né, no pontinho da quina, e mais uma vez eu faço um ponto baixo, já vou virando meu trabalho, uma correntinha e mais um ponto baixo. Daí, ó, reparem que essa é uma quina, né, é uma calhazinha feita. A gente vai fazer mais uma calha, porque nesse trabalho a gente tem a correntinha, e aí dá 2 calhas, não se preocupem, não pula para a lombada. Vamos lá, na calha, lombada e assim por diante. Quando a gente chegar lá no último pontinho, a gente vai fazer o último ponto baixo no mesmo ponto de base, ó, acabei de fazer aqui. Então, eu vou arrematar esse trabalho para subir a parede dele, mas antes eu vou fazer ponto baixíssimo nessa base, para mostrar para vocês como é que a gente faz também quando a gente quer uma marcação de correntinha na base. Peguei lá para fazer o arremate invisível, levei o fio alongado lá para trás, ajustar ele aqui, vou introduzir a minha agulha no intervalo entre o primeiro e o último ponto feito, né, nessa carreira. E agora a gente vai fazer ponto baixíssimo a volta dela toda. Ponto sobre ponto, inclusive na correntinha, que a gente coloca nas quinas, tá? Então, ó, vou lá fazendo ponto baixíssimo para reforçar essa base. Quando chegar na próxima quina, eu vou mostrar para vocês que a gente não pode esquecer da correntinha, tá? Ela tá ali para ser um ponto para nossa parede de cesto. Então, ó, tô pegando ali, ela é um pouquinho mais apertadinha, tô pegando aqui a correntinha e continuo no ponto baixíssimo esse contorno inteiro.
Cheguei aqui no final, ó, já fiz o último pontinho. Vou alongar meu fio para fazer o arremate e para a gente subir a parede do cesto. Então, ó, olha repara como a base fica bem retinha. Para eu fazer esse arremate, eu vou introduzir a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas do pontinho baixíssimo que eu fiz, do primeiro ponto baixíssimo. Vou levar essa alça alongada lá para trás. E aonde está saindo o fio para o meu novelo é onde eu vou introduzir a minha agulha, lá do avesso para o direito, e ela vai sair exatamente aonde saiu essa alcinha alongada. Vou carregar essa alça lá para trás, ó, e aqui ele vai aparecer um arrematezinho perfeito. A gente vai virar o nosso trabalho e começar a subir a parede desse cesto. Como que eu faço isso? Deixa eu chegar um pouquinho pro canto que ela tá grande. Eu vou introduzir a minha agulha no ponto atrás de onde saiu essa alcinha. Na alcinha de trás do ponto, vou laçar meu fio, trago lá. E aí sim, quando eu chegar na base de onde saiu essa alcinha, eu prendo a alcinha lá, ó. E faço a laçada, levo o meu fio lá para cima e fecho o meu ponto baixo. E agora eu vou pegando sempre na segunda alcinha da correntinha. A gente vai fazendo uma carreira inteira de ponto baixo, sempre pegando essa alcinha no meinho da correntinha e pegando a segunda alcinha dela. E assim a gente vai fazer uma carreira inteira de ponto baixo até terminar esse contorno, essa primeira carreira de subida do cesto. Volto com vocês já já. Repara só como ela vai ficando bem bonitinho, bem ajustada e com o detalhe das correntinhas ali no fundo. A gente vai dar essa volta inteira e eu volto com vocês já já. Finalizei aqui, ó, tô fazendo o último pontinho dessa carreira pra gente arrematar e subir a próxima carreira agora em ponto centrado. Então eu faço o arremate invisível, levo a alça alongada lá para trás, introduzo a agulha no primeiro pontinho feito, né, nessa carreira. Vou segurar essa alça e ajustar aqui para ela não ficar muito larga. Dou uma laçada, trago o fio e fecho esse primeiro ponto. E agora, daí para frente, a gente vai fazer ponto baixíssimo nessa carreira toda. Não tem erro. E assim ela fica bem ajustadinha, bem bonitinha, tá vendo? Antes de eu fechar essa carreira, eu vou fazer com vocês agora as divisórias. Olha, eu botei 6 pontos, contei 6 pontos na vertical para fazer a divisória vertical. E dividi aqui em 5 carreiras, 6 carreiras e 5 carreiras para as divisórias horizontais desse porta-talher. Eu tô tirando aqui para mostrar para vocês como é que eu faço a marcação dele, tá? A gente faz ponto baixíssimo na base para subir essa divisória. Então, olha, eu pego lá, puxo o fio do novelo lá por baixo e vou trabalhando com ele em ponto baixíssimo. É um pouquinho enjoadinho porque a gente não tem uma pegada boa, não dá para segurar bem para mostrar para vocês na câmera, mas você pode dar uma enrolada aí nessa base para sua mão conseguir segurar melhor, tá? Daí a gente vai fazendo, ó, a marcação das divisórias. Esse ponto baixíssimo vai servir como base para a subida dessas paredinhas de divisórias que a gente está fazendo. Tá vendo? Meu fio tá saindo lá por trás, lá por baixo, e eu vou ponto sobre ponto, puxando e fechando no baixíssimo.
E eu faço assim com as duas divisórias paralelas e com a divisória ali de cima que fica transversal. Primeiro eu faço a divisória de cima, tá? Para delimitar até onde eu vou com essas duas paralelas, tá bom? Para essas divisórias paralelas que eu tô fazendo agora, eu fiz uma medida, a do meio para faca eu botei mais fina, mas isso é opcional, tá? Vai de cada um. Então eu tenho as das laterais mais largas para garfo e colher, e a da faca do meio mais fina. Já na divisória transversal, a primeira que a gente faz, eu deixei para colocar os talheres de sobremesa. Lembrando que é opcional, viu? Vai de cada um fazer a medida que quiser. Finalizei aqui, eu levo o fio, vou cortar esse fio, né? E levo lá para trás, para dar o arremate todo desse trabalho lá para trás. E daí eu vou subir a parede dessas divisórias, ó. Essa daqui última também eu deixei só para mostrar para vocês como é que a gente faz esse arremate. Levou lá para trás, escondeu com uma agulha de tapeceiro e tá feito. Bom, feitas as marcações de divisórias, eu não subi a parede do meu cesto inteira para a gente poder subir as paredinhas das divisórias com mais facilidade, tá? Repara que eu deixei só uma carreira feita. Vou fazer mais uma carreira e subir as paredinhas do meu cesto. E aí depois eu faço a terceira carreira. Eu fiz esse com 3 carreiras de altura, tá? Ó, fiz aqui as 2 carreiras, vou arrematar, já cortei o pedaço do fio. Vou arrematar esse trabalho pra gente começar a subir as paredes dele, para depois subir a última carreira dele e prender as paredes das divisórias. Vou fazer o arremate para ficar invisível. Olha como ele fica retinho, ele fica todo perfeitinho. E agora sim a gente vai subir as paredinhas das divisórias, tá? Ele tá grande por esse ângulo da câmera. Eu vou esconder esse restinho de fio, ó. Como eu vou fazer mais uma carreira ainda, ela mesma vai arrematar, vai esconder esse excesso sem precisar depois passar com agulha de tapeceiro. Vamos partir agora para as nossas divisórias. Vou pegar lá o primeiro pontinho feito, o pontinho baixíssimo que a gente fez, serve de base. Vou lá com a minha agulha no primeiro ponto feito e vou puxar, laçar o fio e puxar, fechar o primeiro pontinho baixo aí. E vou fazer ponto baixo também no vai e vem. Então, os pontos baixíssimos são a base dessas divisórias e a gente vai fazendo, não tem erro. Agora é só completar essas paredes o tempo inteiro em ponto baixo, no vai e vem, 3 carreiras. Vou terminar aqui e volto com vocês. Tô fazendo aqui o último pontinho, ó, dessa base e vou inverter esse trabalho para voltar à segunda carreira dessa divisória. Assim como na base no vai e vem, eu não faço correntinha, desculpa. Eu volto no primeiro pontinho de base, na primeira alcinha do ponto, e vou fazendo o ponto baixo nela toda. Vou fazer essa segunda carreira e mais uma para finalizar essa parede, essa divisória, essa primeira divisória. Para
Para que a parede da divisória bata certinho com a lateral do cesto, a gente vai precisar fazer, ó, a primeira alcinha desse ponto, para ela poder chegar no limite da parede, tá vendo? Esse é um detalhe que não pode esquecer, porque como a gente começa da primeira correntinha lá, a gente não tem uma alça de resgate, então a gente vai pegar na alcinha do primeiro ponto feito. Vou voltar em ponto baixo, da mesma maneira fazendo a terceira e última carreira dessa divisória, e vou fazer assim para todas as 3 divisórias, viu? As outras 2 que faltam. Bom, vou fazer aqui agora a última parede da divisória, né? A parede da última divisória, da mesma maneira das outras. Toda em ponto baixo, são 3 carreiras no vai e vem. Vou finalizar aqui essa última divisória para a gente fazer a última carreira desse cesto, a terceira e última carreira que eu deixei de fazer no final dele, tá? Volto com vocês para a gente fechar esse cestinho. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho dessa parede, vou fazer aqui o último pontinho. E como essas divisórias elas já estão com 3 carreiras, vou cortar aqui e esse fio que eu deixei sobrar um pouquinho, eu já vou prender uma divisória na outra. Eu vou lá no pontinho que transversal, né, a essa divisória e levo o fio, tá vendo? Para já deixar ela presa. E aí não tem mistério, pessoal, é fazer a última carreira do cesto para ele ficar também do tamanho das divisórias, né, na altura das divisórias, e prender todas elas dessa mesma maneira. E é assim que a gente faz esse cestinho porta-talher. Pronto, aqui eu já fiz a terceira carreira, já arrematei o cesto e botei os talheres para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um beijinho e até o próximo vídeo.